e seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Pode Construir, o mais novo podcast da construção civil, onde a gente vai trazer assuntos muito relevantes, de muito valor, aqui para você conferir. Então hoje é o nosso primeiro episódio, é um dia muito importante para nós. Faz muito tempo que a gente está idealizando esse projeto, que a gente vem projetando no papel isso aqui que está acontecendo agora, e hoje é o dia do primeiro episódio, é o dia do pontapé inicial. A gente está exatamente agora batendo o centro do meio de campo, tirando a bola do centro do meio de campo, e você está aqui agora para conferir como ficou esse trabalho belíssimo que a gente demorou tanto tempo para conseguir materializar hoje. E para começar, no primeiro episódio, nada mais nada menos do que o meu amigo Alexandre Petri. O cara é um gênio de uma tecnologia nova que está surgindo, assim como a gente, lá na construção celular. Desenvolveu uma tecnologia nova que está dominando o Brasil e expandindo para o mundo. O Alexandre é o fera da fibra de vidro. Fibra de vidro. Muito obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos que estão nos ouvindo neste canal. Muito bom, cara. Eu fico muito feliz pelas palavras e muito feliz por participar dessa primeira ilustre convite para participar desse podcast tão fenomenal. Você praticamente está tirando o cabaço da gente, hein? Coisa boa. Sinta-se feliz por isso. Coisa boa, até porque a gente, neste produto que a gente tem trabalhado tantos anos, a gente está tentando justamente desmistificar isso, né, Thiago? Quebrar alguns paradigmas, romper algumas crenças que temos na construção civil, porque a gente tem muitas coisas ainda a desenvolver nesse mercado tão fenomenal que é o nosso trabalho, nosso métier, o que a gente estuda, trabalha e convive aí dia a dia. Exatamente. Então, Alexandre, eu acho que para começar, né, a apresentação, eu acho que a gente podia falar um pouquinho da tua trajetória, qual a sua formação, qual a sua especialização, porque eu tenho tanta admiração pelo seu trabalho, porque você é tão fera como você é. Dá uma contada aí, explica mais ou menos da onde você veio e o que você se tornou hoje. Thiago, eu sou engenheiro civil, sou formado na PUC do Rio Grande do Sul, sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu sou um gaúcho perdido no Nordeste aqui, trazendo essa tecnologia para cá agora, desbravando o mercado, desbravando esse mundão aqui. Bacana. Porque nós temos uma peculiaridade muito significativa das duas regiões. Então, quando a gente sai do Rio Grande do Sul para cá, nós temos peculiaridades regionais muito parecidas. Então, esse desbravar foi o que me chamou mais a atenção em vindo para cá com a minha família. Sou engenheiro civil, tenho pós-graduação em cálculo estrutural com ênfase em concreto armado. Tenho gestão empresarial, tenho gestão de pessoas, fiz um dado momento também coaching com PNL. Trato muito, para mim, muito importante não só ser pragmático e metódico, mas sim com pessoas. Sem as pessoas, nada é possível. Exatamente. Do nosso trabalho. Então, tenho uma trajetória de 24 anos de construção civil, passei por algumas multinacionais da siderurgia, trabalhei em vários setores e agora aí trazendo essa tecnologia que a gente está estudando desde 2015 no Brasil. Ele acabou de me humilhar. Eu acho que você que vai me entrevistar, porque o cara é fera, bicho. Cara, parabéns aí pela sua trajetória. Obrigado. Eu lhe admirava muito e não sabia disso tudo. Agora que eu tô sabendo, eu lhe admiro mais ainda, velho. Mas, Thiago, assim, a gente sabe que não é por acaso que a gente cria os nossos assuntos, os nossos temas, porque sem querer a gente se conheceu também na fábrica. Nós tivemos uma história muito parecida e se cruzou os nossos momentos profissionais, no qual tu me fez uma pergunta hoje sobre redes sociais, sobre mídias, e eu te falei que como é um produto novo, a gente tem trabalhado muito nos bastidores de tudo isso para evitar falar muita bobagem, né? Entendi. Porque é isso que a gente cuida. O que a gente está estudando, tem muitos curiosos, muitas pessoas que talvez falam muito sem entender da propriedade. Então, por isso que a gente está desenvolvendo todo esse trabalho e talvez a gente se conheceu no momento certo, porque são tecnologias de sistemas construtivos diferentes. Exatamente. E, cara, eu vivo isso diariamente, bicho. Diariamente. É impressionante como tem gente que não sabe como funciona, não sabe do contexto do negócio, mas dá o pitaco. Entendeu? Eu tenho vergonha de falar sobre uma coisa que eu não domino, né? Por exemplo, eu sou um zero à esquerda em direito. Inclusive, eu já tentei estudar para concurso de direito e só tirei nota ruim. Eu sou horrível para aprender leis. Então, se eu vejo alguém falando alguma coisa de lei de direito, eu não vou me meter naquela conversa porque eu não domino. Mas tem muita gente que faz isso, principalmente nas nossas redes sociais. A gente posta lá
uma informação relevante, um bloco novo, uma tecnologia nova, um modo de construir, e o cara vem dar pitaco sem saber nem o que está falando. Eu imagino da dificuldade que você deve passar também, principalmente porque é um produto tão diferenciado que pouca gente conhece, mas o segredo é não desistir, né? A gente tem que ter persistência e tem que acreditar que o nosso produto ele vai se popularizar e ele vai ajudar muita gente a construir, vai facilitar bastante o processo. Verdade. Alexandre, vamos começar? Vamos começar, tem muita informação bacana aqui para a gente trazer. Primeira coisa, eu queria que você fizesse uma breve apresentação sobre a fibra de vidro, sobre o vergalhão, sobre o seu produto, né? Dá um resumão aí para a gente, porque eu sei pouca coisa disso, o pouco que eu sei eu aprendi com você, mas eu tenho certeza que muita gente que está vendo a gente agora não sabe de nada. Então, começa do básico aí, forma uma criança nesse negócio. Eu queria aproveitar, Thiago, e falar o seguinte, ó, aqui eu acredito que é o momento da gente quebrar alguns paradigmas. Isso. Eu penso muito que a gente precisa, é um assunto muito sério. Quando falamos em estruturas, em compostos estruturais, sistemas construtivos, nós estamos falando de vidas, lares, de obras emblemáticas. É um assunto muito sério onde a gente tem que unir o binômio economia e segurança. Exato. Não é simplesmente uma tinta que qualquer coisa eu pinto de novo. Não é um azulejo, um revestimento que qualquer coisa eu retiro e coloco um novo. Não, é um sistema estrutural muito sério. Isso aí. E eu vou fazer uma analogia agora, trazer para ti o seguinte. Quando a gente fala de um produto inovador, principalmente no Brasil, antigamente, há 130 anos atrás, não existia aço, concreto armado com aço. Ah, é? Antigamente, as nossas construções eram feitas com argila, óleo de baleia e bambu. Quer dizer que se a gente visitar uma construção de mais de 130 anos, ela não tem aço na estrutura? Não tem aço. Caramba, eu não sabia disso. Aqui no Brasil, principalmente se tu for pegar hoje, nós que estamos aqui hoje no Recife, vamos ali para Olinda. Tem muito prédio antigo aqui. Prédio antigo tu vai pegar ali construído pelos portugueses, pelos espanhóis aqui na colonização. Tu vai ver que as construções são em formato de arco, são formatos em construções diferentes, tombadas pelo patrimônio histórico. Entendi. Provavelmente o forte, tu vai ali pro forte ali de Olinda, tu vai verificar também que são tipo de construções até arquitetônicas diferentes do que a gente está acostumado hoje. Caramba, interessantíssimo isso, bicho. E vou te fazer agora uma pergunta que é uma curiosidade. Pergunte. Sabes qual é o sistema composto estrutural mais eficiente do mundo? Cara, para ser sincero, eu não sei nem o que é sistema composto estrutural. Então você me explica as duas partes. Que é isso e qual é o mais popular. Um composto estrutural, ele é basicamente formado por matriz e reforço. Certo. Tá? Qual é o sistema composto estrutural mais bem sucedido do mundo? Não tenho a mínima ideia. Os ossos e os músculos. Ossos? Ossos e os músculos do corpo. Porque se a gente for pegar, nós temos o reforço e a matriz, que são sistemas articulados, porém tem resistências que a gente trabalha ali de certa maneira. Caramba, bicho. Então, quando a gente fala de um produto inovador, a gente não consegue compreender o quanto já é antigo isso estudado no mundo, onde temos bibliografias escritas hoje, que hoje a gente está em evidência, né? O ChatGPT, a inteligência artificial, hoje a gente não consegue fazer algumas pesquisas. Mas em outros países, esse sistema estrutural, essa metodologia construtiva já se usa desde 1960, já se tem estudos disso. No Brasil, que ele é relativamente jovem. Caramba, impressionante, cara. E me fala aí um pouco sobre características. Eu acho que era importante a gente tentar comparar com o tradicional, né? Geralmente, quando uma pessoa vem conhecer o nosso método, a primeira coisa que ela pergunta, qual é a diferença em relação ao que eu já sou acostumada, que eu já conheço, um pilar de concreto armado, uma alvenaria de tijolos cerâmicos. O que é que você consegue elencar de diferença ou benefícios ou prejuízos em relação ao aço tradicional? Lembra que a gente comentou em falar, até para fazer quebrar alguns paradigmas. Hoje, muitas pessoas, ou até estudiosos da própria engenharia, por a gente não ter o conhecimento pleno desse produto, a gente fala que o vergalhão de fibra de vidro, ou FRP, que é Fiber Reinforced Polymer, ele vai substituir o aço. E não vai substituir o aço. Entendi. O aço,
ele é um material muito bom. O aço funciona muito bem, tem características mecânicas que atendem todas as especificações técnicas exigidas por norma. Então a gente precisa entender quais são as peculiaridades desse material. O que tem de vantagens desse material em relação ao aço, que hoje nós temos muitos estudos e bibliografias em desenvolvimento. Entendi. Então, esse material é um material relativamente jovem e que também, assim como o aço hoje, nós temos basicamente uma alternativa para o concreto armado, que é o aço. Hoje nós temos uma alternativa, que é o FRP, ou que é o GFRP, que é Glass Fiber Reinforced Polymer, ou seja, uma barra polimérica reforçada com fibra. E essa fibra pode ser de vidro, basalto, grafeno, aramida ou carbono. Caramba. Então a gente tem esses tipos de filamentos. Tem muita variação. Muita variação. Entendi. Mas me diz aí mais ou menos o que é que você considera de vantagem na utilização do vergalhão. Porque, assim, eu conhecia pouco sobre o vergalhão de fibra de vidro. Mas eu acabei de descobrir uma opinião sua, que é um dos grandes especialistas nesse fato, que ele não vai substituir definitivamente o aço. Então, em algum tipo de estrutura, o aço ainda vai ser necessário. Então, o vergalhão ele vai ser como se fosse um substituto parcial. Um complemento. Complemento. Os dois têm que ser considerados como são amigos, são complementares um ao outro. Entendi. Existem tipos de obras onde algumas características são necessárias para que a gente não tenha os efeitos naturais do aço. Por exemplo, durabilidade. Primeiro fato que nós temos hoje da durabilidade numa construção, no concreto armado, é de 50 anos hoje para o aço. No concreto armado com o FRP, que é o Fiber Reinforced Polymer, essa durabilidade de vida útil já vai para 100 anos. Caramba! Porque ela é álcali resistente e não oxida. Então, nós estamos falando aqui num ambiente muito agressivo litoral. O litoral, por exemplo, ele é muito agressivo. Toda essa orla, por exemplo, da Boa Viagem, que a gente fala aqui agora. Se nós tivéssemos construído todas aquelas calçadas ou bancadas do calçamento ali com o FRP, nós teríamos menos agressividade nessas barras em relação ao tempo. Porque ela, quando oxida, ela estufa o concreto, ele rompe, ele solta. Então, a gente tem essa peculiaridade aí. Então, dessas diferenças que a gente tem hoje, principalmente, é durabilidade. Segundo, é uma alternativa hoje que ela complementa o aço também. Terceiro, ela pode ser uma obra hoje, ela pode ser totalmente em FRP, em fibra de vidro, pode. Desde que a concepção estrutural ela nasça já nesse sistema construtivo. Ele é mais leve e até 3 vezes mais resistente que o aço à tração. Caramba, cara. E a gente sabe que no concreto armado a função do aço é a resistência à tração, né? Principalmente. Porque o concreto em si ele é muito resistente à compressão e o aço faz o complemento da resistência à tração, que o concreto tem baixa resistência à tração. Então, se a gente tem a fibra, o vergalhão de fibra, quando você fala FRP, significa vergalhão de fibra. São barras poliméricas reforçadas com fibra. Certo. Traduzidas hoje em bibliografias que, se a gente for pesquisar hoje, nacionalmente já tem muitas bibliografias hoje, mas ela já trabalha internacionalmente há mais tempo, hoje a gente tem bibliografias internacionais no Canadá, Rússia, Estados Unidos já em FRP, que é o Fiber Reinforced Polymer. Mas esse vergalhão que você fabrica, que você vende, é um FRP. É a nomenclatura técnica dele. Isso aí. Só para exemplificar, porque eu também não sabia disso. Isso aí, FRP. Quando você falar FRP, é vergalhão de fibra de vidro. Exatamente. Exatamente. Exato. Então, beleza, cara. Eu acho que a gente já conseguiu fechar o primeiro bloco, né? Que era mais ou menos para a gente entender como é que funciona o vergalhão. E agora eu acho que a gente poderia falar das vantagens do vergalhão de fibra de vidro no concreto armado. Quais são as vantagens que eu tenho de utilizar esse vergalhão em contrapartida com o que a gente já tem tradicional? Inclusive, eu já ouvi falar também em fibra de bambu. Tem gente falando em fibra de bambu, tem as fibras de polipropileno, de vidro, tem vários tipos de fibras que também agregam resistência à tração, né? O que é que você me diz aí das vantagens de utilizar o vergalhão, o FRP? Tiago, assim, sobre as fibras de bambu, existem estudos de fibra de coco, existem até a própria cenoura já está sendo estudada, as fibras dissecadas dela, ou
com a retirada do hidrogênio dela. São todas tecnologias e são inovações que o pessoal está estudando muito. Já tem teses de mestrado, doutorado em relação a isso. Entendi. Principalmente eu digo assim, ó, é esse cuidado que a gente tem que ter em falar das vantagens e da substituição diretamente. Entendi. Eu posso simplesmente trocar um pelo outro? Não. Antigamente o pessoal, mas eu vou falar quais são as características hoje que o aço ele é comercializado. Principalmente a nomenclatura por bitola, por diâmetro. Isso aí. Eu não vou substituir um pelo outro pura e simplesmente. Eu preciso dimensionar, projetar, eu preciso fazer engenharia. Não é simplesmente por uma questão de ideologia eu ir lá e trocar um substituto pelo outro, até porque o Brasil... Nós temos um problema muito grave, que são construções com autoconhecimento e construções do empirismo. Entendi. O mestre de obra chega para te dizer, o pedreiro, não, vai lá e troca, eu vou usar uma viga com tal seção, tal diâmetro do aço, porque nunca caiu. Sempre fiz assim e nunca deu problema. Pior que isso é a maior realidade do mundo. Eu vivo isso todo dia, velho. É muito comum. É muito comum. Então, são esses paradigmas que a gente tem que trocar. Eu vejo muitas pessoas falando sobre a substituição do aço no concreto armado, e eu fico até então, eu estava só vendo isso nos bastidores e tentando compreender o que o pessoal tem discutido. É quebrar esse tabu, porque não é simplesmente a gente trocar um pelo outro, porque a gente precisa fazer engenharia. Entendi. Então, quais são os elementos que eu posso substituir? Quais são as características que a minha obra precisa ter? Quais são os efeitos e taxas de agressividade que eu vou ter naquele determinado elemento estrutural? Entendi. São essas composições que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer a substituição. Então, quer dizer que o trabalho é bem mais complexo do que simplesmente você, por exemplo, eu vou fazer um piso, né? Que eu sei que o vergalhão é muito indicado para piso, o FRP. Vou fazer um piso, não é simplesmente eu pegar a malha de ferro 8.0, por exemplo, e trocar por uma malha de ferro 8.0 de FRP. Tem todas essas... O dimensionamento que a gente tem que fazer as equivalências. Existe hoje já estudos, mas até eu desenvolvi uma tabela de equivalências já de malha, porque até isso a gente tem que ter muito cuidado. Não é simplesmente trocar uma malha pela outra. Entendi. Por exemplo, quais são os elementos estruturais em que a gente pode fazer uma substituição pura e simplesmente ou mais viável possível hoje economicamente? Porque, de novo, unir o binômio economia e segurança. Nós temos que transformar algo que seja técnico em que seja viável economicamente. Exato. Um piso, por exemplo. Se eu for pegar um piso estaqueado com uma carga acidental muito alta, eu tenho que fazer um dimensionamento diferente. Então, para eu fazer a substituição, ela não é pura e simplesmente trocar uma bitola pela outra ou uma malha de aço por uma malha de FRP. Entendi. Agora, a grande maioria das nossas obras em radier, pisos industriais, calçada, laje, capa de laje, armadura de distribuição, viga de baldrame, verga, contra-verga, parede de concreto. Esses elementos a gente pode fazer uma substituição do FRP tranquilamente em relação ao aço. Entendi. Eu sei que você está executando muito galpão, né? Está fornecendo muito para a execução de piso industrial de galpão. Então, como é que está essa sua experiência aí na execução de galpão? Você que é o cara que faz o dimensionamento, que avalia todos esses termos técnicos, que define se é seguro e como é seguro utilizar a fibra nesse tipo de estrutura. Como é que você está vendo essa experiência? Está sendo proveitosa? Está sendo mais rápido? Está sendo mais econômico? Tiago, é engraçado que como que eu vim aqui para o Recife, foi justamente porque como eu tenho estudado FRP muito, tenho trabalhado em desenvolver e fomentar, eu sou um dos idealizadores desse negócio, eu sou um entusiasta desse material. Eu acredito friamente que isso é uma tendência e já é uma realidade. Bacana. Quando eu vim para cá, pro Nordeste, foi para fazer uma obra, uma viabilidade justamente de piso numa obra de um grande galpão industrial na cidade de Escada, de uma Sim. empresa que até você conhece. Quando eu fiz esse dimensionamento propriamente dito e esse material produzido por mim aqui era para consumo próprio, nós começamos a fazer uma brincadeira em um laboratório e um parque de diversões para desenvolver todas as metodologias possíveis e imagináveis para isso. Que legal, cara. Foi como? Com concreto armado
com malha simples, malha dupla, sem concreto, dimensionado com fibra de micro e macrofibra, que também isso daí é um assunto para um outro podcast. Outro podcast. Vamos programar o segundo já, falando de fibra. Macrofibra. Então, quando a gente faz uma tabela de equivalência pura e simplesmente da tela que a gente tem, por exemplo, vamos usar uma tela de aço hoje para um piso que nós estamos construindo 80 mil metros de piso aqui na cidade de Escada. É muita coisa. 80 mil metros. Nós já executamos mais de 30 mil metros nesse sistema já com tela em FRP. O que acontece? Nós começamos a ver questão não só econômica, mas produtividade. Produtividade hora-homem. Quando a gente vai ver que hoje, para tu pegar uma tela padrão, eu tenho uma malha hoje 2,45 por 6 e uma malha dupla com espaçadores treliçados, com barras de transferência, com junta cerrada. Nós temos todas essas questões de pisos que a gente avalia na hora de montar. Eu fiz um exercício de pegar um módulo de 1.200 metros quadrados para execução desse piso e eu verifiquei que com 4 homens eu precisava de 2 dias para armar esse material. Porque é mais leve e vem enrolado também, né? Na verdade, 2 dias para fazer com aço. Quando eu fui trazer para a tecnologia em rolo de FRP, eu já trouxe que eu já precisei de 30 segundos para desenrolar e cobrir praticamente 180 metros quadrados. Caramba, que diferença. Ou seja, é muito mais rápido, muito mais prático de utilizar. Muito mais rápido. É ergonômico, né? Porque você conduz e monta mais fácil do que o aço. O aço é pesadíssimo, então é um esforço muito grande você colocar a equipe, principalmente, por exemplo, você vai dobrar vergalhão de aço de bitola 20 milímetros, 25 milímetros, é um absurdo aquilo ali, é um absurdo. É verdade. E com o vergalhão de fibra de vidro não tem esse tipo de problema, né? O vergalhão ele é 9 vezes mais leve do que o aço. Então, quando nós falamos em elementos estruturais onde compõem essa possibilidade de conversão, a gente não fala em armaduras com taxas tão altas assim de diâmetro e de área de aço, por exemplo. Entendi. O que a gente tem que levar em consideração é, por exemplo, o aço. O recebimento do aço. O aço, eu trabalhei quase 15 anos já com siderurgia, com estudos de mercado, conversões de próprio utilizar da barra reta para o aço já cortado e dobrado, já é uma alteração de cultura e uma substituição que a gente tem falando de desenvolvimento. E a descarga de um caminhão de aço hoje é uma descarga muito violenta, ela é uma descarga agressiva, precisa de muque, precisa de talha, de ponte rolante, de guindaste, ela é muito complexa. Já com esse material a gente tem essa facilidade no manuseio do material. Dá uma ideia aí, mais ou menos, do peso, só para a gente ter uma noção, volume versus peso. Vamos botar um aço de 10.0. Tem também, né? FRP de 10.0? Tem. Pronto, ele vem um rolo. Isso. Qual é mais ou menos o tamanho do rolo e o peso? Só pra gente ter uma ideia. Se tu pegar hoje uma barra de 10 milímetros, que é o chamado 3/8, essa barra vai pesar 7,4 quilos por peça, por exemplo. A barra de 12 metros? De 12 metros. 12 metros. 7,4 quilos. Certo. Se a gente for hoje pegar por exemplo, 200 metros desse material, nós vamos estar falando aí de 140 quilos, basicamente. Se a gente pegar hoje 200 metros desse material em FRP, nós estamos falando aí de 12 a 15 quilos só. 12 a 15 quilos. Caramba, bicho, é muita diferença. É muita diferença. É muita diferença. Até no frete isso impacta drasticamente, né? Porque quando você vai, por exemplo, transportar uma carga de aço, uma obra grande, o frete é caríssimo, porque o aço pesa muito, consome muito mais diesel, desgasta o caminhão, tudo fica mais caro. Tudo mais caro. Para caro. transportar uma carga de FRP, além de você conseguir botar muito mais em cima do caminhão, o custo por barra, por unidade, fica muito mais baixo. Verdade. É engraçado que nós temos algum desenvolvimento aqui na região em que a gente faz... É uma das tendências usar enrolo justamente pela facilidade de aplicação do material. Quando a gente pega, por exemplo, uma tela hoje, que é a queridinha dos pisos industriais, que é uma Kion 96, tá? Que significa que ela tem 1,96 kgf por milímetro quadrado. Sim. Isso é área de aço. A gente faz essa conversão para FRP, nós chegamos a... uma tela dessa, ela pesa 45 quilos aproximadamente. 45 quilos. 2,45 por 6. Dá 14 metros quadrados. É pesado pra caramba. Se a gente pegar 1.000 malhas desse material, 1.000 malhas, nós já estamos falando aí de uma carreta ultrapassando as 20 toneladas. Uma carreta. Já uma carreta e uma LS com 15 metros.
Quando a gente carrega a mesma metragem quadrada dentro desse caminhão, que a gente carrega esse mesmo, digamos assim, metragem quadrada, esse caminhão ele chega aí com os eixos levantados, ou seja, ele vai pagar menos pedágio, vai ter menos desgaste, menos consumo. É impressionante essa conversão que a gente faz mesmo, essa analogia, o pessoal fica impressionado aí com a facilidade de movimentação desse material. Que bacana, cara. Bicho, eu tô começando a gostar desse negócio. Que legal. Tô começando a gostar desse vergalhão. Eu acho que vou começar a fazer viga, laje, pilar. Não vou mais fazer cálculo. Amanhã eu vou tirar todo o aço da obra. Vou jogar um monte de rolo de vergalhão. Vou comprar lá contigo. Eu vou mandar o povo armar com vergalhão agora. Não quero mais aço, não. É um vício, é uma cachaça. É uma cachaça porque é o seguinte, ó. Justamente, a gente faz essa brincadeira, né, Thiago? Mas assim, ó. Se fosse fácil, a gente não tava aqui. É uma questão de cultura, uma questão de adaptação e que a gente pensa hoje como técnica em tendências e resiliência para mudar tudo isso, porque é possível tu mudar tudo mesmo. É muito possível a gente substituir. Agora a gente precisa colocar na cabeça do pessoal que tem que compreender tecnicamente de maneira séria e assertiva pra gente virar a chave. Não é simplesmente chegar e trocar. Você tem que trocar sabendo o que está fazendo. Não. Né? Tu sabe, Thiago, que a pessoa que chega para mim e me pede preço e quer comprar assim, eu não forneço. Não, porque a gente tem que... É muito sério isso. Entendi. A gente precisa pensar que é uma venda técnica. Entendi. É algo muito sério a desenvolver. Não é à toa que a gente tem um corpo técnico hoje escrevendo norma, a BNT, que nós vamos falar depois sobre isso. Bacana. Com muitas coisas a serem desenvolvidas aí de uma maneira muito séria. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Então eu desisti, eu não vou mais levar o vergalhão para obra, não. Vou ficar com aço mesmo, depois a gente conversa sobre isso. Alexandre, muito bacana, eu acho que a gente pode passar para o próximo quadro. Vamos falar um pouquinho sobre aplicações e exemplos reais. Aplicações e exemplos reais. Pelo que eu entendi, né, o vergalhão ainda não é normatizado, então a gente não deve ter norma de parâmetros de dimensionamento para ele. É verdade? É uma pseudo-verdade. Tá? Certo. O que acontece? Na verdade, quando a gente fala hoje em Código de Defesa do Consumidor, no Brasil, a gente fala que um produto que é inovador, ele não tem norma nacional, mas a gente pode utilizar a norma equivalente internacional. Então ele já tem norma internacional. Então ele tem norma. Show. Então quando a gente fala hoje, ele não tem norma no Brasil. No Brasil. Agora, existem normas internacionais, tem ACI, GOST, Perfeito. Eurocode, são normas aí que a gente trouxe para cá, a gente criou um comitê técnico aí para discutir isso de uma maneira também muito legal, e ela está sendo, um parênteses, a norma mais rápida do Brasil. Sério? A mais rápida do Brasil. Caramba, bicho. Impressionante. Porque teve o interesse do mercado. As grandes construtoras hoje já começaram a trazer hoje, tanto é que a gente tem prática recomendada escrita, publicada, auxiliada por grandes instituições, por ABS, Ibracon. Nós temos as maiores construtoras, Minha Casa Minha Vida no Brasil, que a gente não falou o nome, mas tu pensou nelas agora. Eu já conheço uma por uma. Já conhece uma por uma. Elas são uma das maiores interessadas em a gente utilizar esse material em parede de concreto para poder fazer essa viabilidade. Então, o próprio mercado exigiu e começou a empurrar a escrita dessa norma. Então ela já está vias de fato aí de publicação. E você está dentro ativamente? Estou ativamente participando das normas, todas as reuniões técnicas, escritas, leituras de norma, tudo isso. Que legal, cara, que legal, muito bom. Então, me explica aí mais ou menos a tua experiência na aplicação desse tipo de FRP. Eu já sei que você está fazendo muito piso de galpão industrial aqui. Antes de você vir para cá, quando você veio do Sul, né? Sim. Então, antes de você vir para cá, você chegou a construir alguma outra coisa lá? Algum outro tipo de obra? Quando a gente começou lá a dimensionar esse material, tem alguns cases que já iniciaram antes mesmo de fabricar esse produto no Brasil. Iniciou-se a produção desse material em 2019, que foi a primeira produção nacional. É muito recente. É muito recente. Você participou dessa primeira produção em 2019? Participei dessa produção. Caramba, foi exatamente na época que surgiu o nosso método. Quando a gente começou a fabricar blocos, eu acho que eu tive... assim, aquela luz, aquela ideia de produto em 2017, 2018, a gente começou a desenvolver estudos, começou a engatear. Em 2019, efetivamente, a gente começou a produzir. Foi exatamente na mesma época.
né? Sim. Então é muito recente, cara. Então teve, por exemplo, construções antes da linha 8 do metrô em São Paulo que foram construídas com parte da linha FRP, mas era um material importado ainda, não tinha fabricação nacional. Entendi. Então começou a desenvolver justamente esse sistema construtivo e começou a despertar interesse nessas grandes empresas, tanto em utilizar, porque foi um momento, Thiago, que a verdade verdadeira é que o aço, ele teve em suas peculiaridades, pré-pandemia, ele foi muito antipático no mercado por questões de não ter outra opção. Exatamente. Então, o próprio mercado, cansado de pensar em não ter outra alternativa, começou a estudar novas tecnologias, novos sistemas construtivos. Então, foi daí que viu a oportunidade. Então, foi o mercado que puxou isso. Claro que teve interesse de investidores, empresários corajosos em colocar essas energias e disposições nesse material, porém, a própria cabeça de algumas construtoras já quis ser um dos primeiros também para poder participar disso. Entendi. Então, lá nessa época que a gente teve em escala já produção, já teve cases de sucesso, teve pisos de aeroporto, teve canais de adução, tem pisos de estacionamento, capas de lajes de obras com mais de 35 pavimentos, utilizado com cubetas e utilização mista também para capa de laje. Mista, né? Mista para o FRP, utiliza-se tranquilamente também. Que legal. Então já tem muitos metros quadrados, milhares de metros quadrados construídos já em FRP no Brasil. Muito bom, cara. Agora, o que é que você me diz para a aplicação desse material em pilares e vigas? Eu fiz eu desenvolvi junto com um parceiro calculista, um cliente, quando eu cheguei aqui, me chamou muita atenção que dentro do piso, porque o piso nós não temos o problema da flecha. Então, no piso, a gente teve uma aceitação muito mais adequada de poder fazer equivalência e utilizar o FRP. Certo. Só que, para minha surpresa, meu pavilhão da frente tinha um cliente que era amigo do proprietário da empresa, que ele queria porque queria trocar e ele não queria o aço. Então, quando eu cheguei lá, tinha elementos estruturais em argamassa estrutural, vigas, pilares, laje, contraventamento, tesouras, tudo em FRP. Aí eu disse, não, vamos parar a obra. A gente fez um retrofit e redimensionou. Entendi. Existe possibilidade, sim, dos dois trabalharem juntos. Tem pilares com 11 metros lá que a gente usou o FRP. Possível. Bacana. Com estribos em aço. Então a gente juntou as duas soluções. Entendi. Então é possível, sim, a gente utilizar já em elementos de vigas e pilares. Sim, porém agora a gente tem muito poucos estudos ainda em relação a estacas, por exemplo. Estacas eu vou usar. Então, na própria norma, a gente tem discutido muitas aplicabilidades. Entendi. E eu não sabia que era tão recente, né? Descobri agora que é desde 2019 que vocês começaram a produção em larga escala. Então, é aceitável, é extremamente aceitável que a gente está muito embrionário ainda nesse tema. Então, tem muito a evoluir, né? Com certeza. Assim como o nosso método também, que é um método diferenciado e que as pessoas estão começando a conhecer agora. A gente está divulgando, trabalhando aí desde 2019 para expandir os horizontes, levar para o máximo de pessoas possível essa nova tecnologia. Vocês também estão nesse trabalho e vai levar algum tempo até conseguir evoluir o processo. Vai sair a norma, talvez até treinamentos e cursos e pós-graduação e especialização para poder qualificar os calculistas, os dimensionadores, os projetistas estruturais, para poder trabalhar com essa nova tecnologia, né? É verdade. Mas tá no caminho certo. Com certeza. Tá indo bem. Então, Alexandre, em relação à norma, o que é que você tá achando aí do desenvolvimento da norma? Você que tá dentro aí, efetivo, tá indo bem, tá indo mal, a norma vai agregar, a norma vai facilitar pra gente, vai ser benefício para nós, construtores? Tu sabe, Thiago, que assim, quando a gente fala em norma, o brasileiro, ele, por incrível que pareça, ele é muito conservador. Então, nós pegamos regiões, e é engraçado falar isso, porque o Pernambuco e o Rio Grande do Sul, nas suas características e peculiaridades de história e de regiões, eles são muito parecidos, porém são muito conservadores os dois. Sim. Tá? Só que quando a gente entra numa seara chamado tendência, talvez facilidade de aplicação, e a gente fala de custo, a gente começa daí a falar alguma coisa que daí já te desperta mais interesse. Porque o interesse que a gente tem hoje é de entrar num mercado que ele aceita mudança.
que ele aceita essas tendências e não ir... Existem construtoras que até hoje utilizam alvenaria convencional, que viram argamassa na obra ainda e batem laje até hoje. Exato. A gente tão pouco sabe que existem steel frame, steel deck, sistemas construtivos a seco, ICFs e todas essas tecnologias que estão aí já que vieram para ficar. Nós pegamos hoje, por exemplo, enquanto siderurgia, enquanto aço, qual é a peculiaridade entre o Brasil e os Estados Unidos em relação às obras de grande porte, obras verticais? Por que no Brasil nós levamos, talvez, 18 meses para executar e 2 para dimensionar? Por que nos Estados Unidos é o contrário? 2 meses para executar e 18 para projetar. Isso. São sistemas construtivos muito mais eficientes e eficazes que a gente tem hoje, que o Brasil ele tende, sim, a ter essa quebra de paradigma que a gente tem no Brasil, justamente e por isso que a norma está andando tão rápido. Legal. Por isso. Então, quando a gente fala de norma, essa cultura do pessoal hoje que diz, tá, mas eu só quero mudar, eu não sei dimensionar isso, eu não tem norma. Mas é que o amigo, colega, calculista que não dimensiona em FRP, ele também não dimensiona em aço. Porque a gente pega as mesmas propriedades mecânicas e caracterizações hoje para dimensionar. Entendi. Então são elementos estruturais onde a gente vai conceber isso e são características que a gente dimensiona. Por exemplo, características de tensão, flexão, cisalhamento, cargas axiais permanentes. Nós temos que levar tudo isso em consideração para poder fazer equivalência. Entendi. Entendeu? Entendi. E você acha que mais ou menos quanto tempo a gente vai ter uma norma dessa aprovada aí? Pelo você que está bem ativo nesse tema aí. A norma, inicialmente ela iniciou em janeiro de 2022, tá? Foi muito rápida, nós tivemos uma publicação da prática recomendada já muito bem determinada, que ela a prática, a norma internacional já trazida para todas as tendências e características de clima, sísmicos, estruturais e de tecnologia do Brasil, então a gente fez essa equivalência. A norma nacional, ela era para já ter sido publicada já em março, nós estamos tendo revisões porque está sendo muito saudável isso e provavelmente nós temos a primeira publicação já agora em setembro, porque são 2 normas. É igual a gente pegar hoje a norma do concreto armado e do aço. A gente vai pegar 6118 e 7480. Uma fala de produtos e partes de caracterizações laboratoriais, de características do material, e a outra norma fala de projeto. Então, são essas 2 normas, são 2 comitês técnicos que estão em paralelo, em desenvolvimento, que provavelmente a gente tem aí até o final do ano, a gente já tem a norma aí publicada no Brasil desse material. Bacana, cara. E quando essa norma sair, vai começar a surgir a capacitação dos projetistas, né? Fabricantes já estão surgindo cada vez mais, né? Eu acho que você deve conhecer vários fabricantes e tudo indica que no próximo ano a gente vai conseguir utilizar o FRP em muitas obras por aqui com muito mais facilidade. Muita mais facilidade. Hoje a gente já usa, porque nós temos hoje aquela curva que a gente consegue brincar, né? Quem é a pessoa que fica na fila da Apple para comprar um iPhone, por exemplo? Aquele cara que quer ser o primeiro. É que ele está mais interessado na curiosidade em inovar do que propriamente dito no celular. Então, quando a gente faz essa analogia hoje, nessa tendência, existe uma curva dentro dos clientes e da engenharia que são aquelas que querem inovar, que querem ser os pioneiros, que querem beber dessa água mais limpa, beber primeiro para beber ela mais limpa. Isso aí. Então, é esse público que agora que vai ajudar a virar essa chave aí no Brasil. Entendi, bacana. Alexandre, me diz uma coisa, agora eu fiquei curioso. Por exemplo, a pessoa que está assistindo a gente agora, ela adorou aqui o vergalhão. Caramba, que negócio bacana. Eu vou fazer um piso e eu quero comprar para utilizar na minha obra. O que é que essa pessoa pode fazer para conseguir esse produto para a obra dele? Primeiro, precisa de alguém para dimensionar, né? Não existe norma. Provavelmente a maioria dos calculistas não vai saber dimensionar isso, eu acho. Você me corrija se eu estiver errado. Como é que ela faz? Ela pode lhe contratar para você dimensionar? Eu sei que você fabrica vergalhão. Ela pode comprar você? Se ela não pode comprar você, tem alguma loja que vende esse produto? Como é que funciona isso? Tiago, essa pergunta foi fantástica, tá? Porque justamente hoje o meu trabalho, eu sou um entusiasta desse material. Além de fabricar,
eu sou um profissional que eu quero muito ver isso no Brasil em muitas obras, num percentual específico. Porque hoje, para ilustrar a tua pergunta, nós temos 500 mil toneladas por mês de aço no Brasil, com fabricantes aqui dentro. Entre 8 fabricantes, que a gente não vai citar o nome aqui, né? É lógico. Não vão citar, mas são 8. Tem o azulzinho, tem o laranjinha, tem o verdinho e etc. Cada um que tá ouvindo aí já entendeu. Você que tá aí ouvindo, você já entendeu de quem a gente tá falando. Para bom entendedor, meia palavra basta. Exato. Na verdade, a cor basta, né? Exato, a cor basta. O que acontece? Só que, se a gente for pegar uma peculiaridade de hoje, dessas 500 mil toneladas, 35% desse volume, se a gente for pegar uma taxa de conversão de concreto armado, hoje de concreto armado em aço, sim, a gente consegue já fazer uma equivalência para a tela soldada. Dentre essa tela soldada hoje, é o que tem mais condições de utilização desse material. O vergalhão, sim, a norma está sendo escrita. Nós temos hoje a norma, vai falar compulsoriamente da tela também, porque a própria norma de aço fala a mesma coisa. Sim. Porém, tem um detalhe. Nós já temos vários fabricantes desse material no Brasil. Todos os fabricantes que estão produzindo esse material, todas as empresas são empresas muito sérias. Todas as empresas que elas têm lá no Sul, nós temos fábrica em Santa Catarina, tem 2 fábricas em Santa Catarina, tem 2 em São Paulo, tem 1 na Bahia. O negócio está espalhado, eu não sabia que elas tinham já. Tá espalhado. Eu como profissional, como engenheiro, eu tô aqui agora para desenvolver e me colocar à disposição, inclusive para ajudar todos. Entendi. Nessa questão, porque é o nosso nome que está em jogo. O nosso nome, porque se a gente erra num dimensionamento para depois não viabilizar e dizer que o material não presta, sim, é como se diz lá no Sul, é 2 palitos. É uma coisa séria agora que você acabou de falar. Existem vários fabricantes no Brasil. Se uma única obra causar algum transtorno, causar algum problema sério, todo mundo vai ser prejudicado, né? Perfeito. Porque a mídia, principalmente a mídia, vai colocar a culpa no produto. Exato. E a gente sabe que se for bem dimensionado, se for bem executado, não vai ter perigo, mas perfeito, tem que ter muita seriedade em todo mundo. Então, complementando a resposta, é o seguinte, a gente fala em dimensionamento hoje. Existem alguns softwares de cálculo, dos 2 mais famosos também, que tu já te veio à cabeça agora, os 2 principais, um deles é em Santa Catarina, tá? Já existe parâmetros atualizados dentro desse software para quando sair a norma, eles vão apertar o botão e vai disparar isso para todos os calculistas atualizar os seus dimensionamentos. Que tá? legal, cara. Isso é muito legal. Já existe também grandes estudiosos, a Unicinos, o próprio laboratório lá do ITT, tem o professor Roberto Christ, que eu sou obrigado a falar aqui o nome dele, porque eu sou fã dele, ele é um grande entusiasta desse material, desse produto, é uma pessoa seríssima, tem ajudado muitas empresas aí no desenvolvimento disso de uma maneira muito, muito séria, muito ética. E o que acontece? O próprio professor já tem também alguns parceiros desenvolvendo alguns softwares no próprio Excel, por exemplo, que já tem sistemas de aplicativos e dimensionamentos para FRP, já tem. Já existem cursos de pós-graduação e na própria Unicinos de pós-graduação em engenharia que falam da FRP hoje também. Tá. Então já tem, por exemplo, mestrandos, doutorandos, graduandos já desenvolvendo as próprias teses dele em FRP. Situações que é muito comum perguntar para nós sobre incêndio, como que se comporta, falar do módulo de elasticidade, falar em várias peculiaridades, características que temos dúvidas. Que a gente começa a entender, o que é o FRP? São barras poliméricas reforçadas com fibra de vidro, por exemplo. O que é o vidro? O vidro é sílica. Quanto tempo eu levo para fundir o aço, para alterar sair da sua matéria sólida para líquida? Eu preciso de 1406 graus. Quando nós vamos pegar a sílica, que é basicamente a areia, que é a forma da sua matriz principal, nós já vamos chegar muito perto a 2000 graus. Para poder alterar a sua composição e a sua matéria, sair do estado sólido para o líquido. Então a gente começa a entender algumas questões de como que funciona dentro do incêndio. Então tudo isso na norma já está levando em consideração também até a norma de desempenho que veio aí para ajudar toda a construção civil. Entendi. Então quando a gente fala de dimensionamento,
empresas fabricando. Todas essas empresas que estão fabricando têm engenheiros de qualidade, engenheiros de aplicação, são as empresas que estão basicamente trabalhando em sistemas de nanotecnologias para desenvolver as composições químicas dessas barras para que tenham mais qualidade perante o mercado. Então, assim, o que eu sugiro dizer para o nosso espectador? Que procure provavelmente a sua região, o seu estado mais próximo, procurar uma fábrica. Eu me coloco à disposição, mesmo eu estando no Nordeste, eu me coloco à disposição de indicar quem fica mais próximo, porque nós todos temos espaço. Exato. O mercado ele é muito grande para todos. Então, quando a gente chegar a ter 10% do mercado, nós vamos ter muitos fabricantes ainda. Exatamente. Então, a gente precisa crescer junto. Exatamente. E para quem quer o contato do Alexandre, aqui na descrição do vídeo, vou deixar o Instagram dele, todos os contatos que ele disponibilizar. Manda uma mensagem para ele, enche o saco dele, que ele foi botar a cara no podcast e agora dançou. Vai ser um prazer ajudar todo mundo, que a gente é viciante a gente fazer o que a gente ama, né, Thiago? É viciante a gente fazer o que a gente gosta, que é desenvolver um produto, discutir tecnicamente de uma maneira saudável. Tem muitas pessoas, existem os haters desse negócio, que são fãs escondidos, ao contrário, né, que a gente brinca. O cara que ama o aço. Exato. Ele gosta de levar a vara, né? Gosta do aço, Gosta de levar a vara. É isso aí. Fique nervoso, não. É isso aí. Alexandre, me diz uma coisa. Tem um tópico aqui que eu tava deixando esse tópico pro final. Eu acho que é uma boa hora da gente tocar nele. Me diz aí quais são os desafios. Eu adoro desafios, né? Eu sou um cara que gosta eu sou motivado por desafios. Então, enquanto muitas pessoas correm do problema, fogem de dor de cabeça, eu geralmente sou a pessoa que vou para cima. Adoro desafios. Me conta aí da sua experiência, do seu trabalho, desse novo processo que você está vivendo, essa inovação, que eu tenho certeza que vai ser uma revolução na construção civil no nosso país. Quais são os principais desafios que você considera nesse trabalho? Quando falamos em concepções estruturais e cultura, eu costumo muito dizer para as pessoas que nem sempre o mais simples é mais fácil, tá? Quando a gente fala em produção desse material, a olhos nu, quem olha hoje para uma fábrica de FRP acha que é fácil. Nós temos duas principais dificuldades aí a romper. Primeiro, romper a barreira de processos de produção, tá? Processos com sistemas de produção eficientes que a gente atenda a características de norma. E a segunda maior dificuldade é a cultura. Então, é romper essa barreira cultural de ter essa segurança. Porque o pessoal não quer sair do tradicional. Eu te digo porque eu tenho colegas engenheiros que fizeram a própria faculdade comigo e que a gente se relaciona. Eu pergunto para eles e eles disseram: por que eu vou trocar se o aço funciona? Para determinadas situações, não é uma inverdade isso. Ok. Só que quando a gente fala em outras concepções estruturais e outras viabilidades econômicas, em que a gente fala, e eu vou te dar um exemplo. É muito difícil hoje o formador de opinião e o dono de uma obra, de um galpão industrial, a gente comentar para ele, dizer o seguinte: desse teu piso de 4.000 metros quadrados, tu vai ter uma economia de R$100 mil. Hoje, a gente sabe que os extras de uma obra é o que arrebenta a gente. Os extras, os diversos, aquilo que não estava orçado, aquilo que sai do que a gente planejou. Nem me fale. É complicado. Quando a gente fala em uma economia, isso já desperta o interesse. Só que quando a gente entra na questão técnica, então, quando a gente tem, primeiro, a pessoa que quer inovar, que tem essa cultura de aceitação e saber por que se fosse um produto que nós não teríamos hoje seriedade, nós não teríamos um comitê técnico escrevendo uma norma, nós não teríamos normas internacionais, nós não teríamos países, que eu vou te dar um exemplo, África do Sul, se tu for pesquisar hoje, a África do Sul decretou que para todas as obras públicas sejam feitas em FRP justamente pela questão economia e vida útil da obra. Obras públicas. Então isso é tipo uma lei? É uma lei. É uma lei? Lá. Eles não podem mais fazer obra pública com vergalhão de aço. África do Sul, não. Sério, bicho? Virou isso ano passado, quando veio aquela onda também do zero carbon, porque a gente está falando em produtos sustentáveis, ecologicamente corretos. Quantas árvores eu tenho que derrubar para fazer 1 metro do GFRP? Zero.
Então são produtos orgânicos, inorgânicos, que a gente faz essa composição justamente para quebrar esse paradigma aí de mudança de chave de cultura para virada da roda propriamente dita. Impressionante, cara. Quer dizer que a África do Sul saiu muito, muito, muito à frente do Brasil, viu? Exato. Como é que é a construção civil lá? Você conhece? Eu não conheço nada. Eu tenho muita curiosidade em conhecer e visitar. Infelizmente, eu não consegui ainda. Rússia, a gente fala hoje, são muitos fabricantes de FRP, inclusive poucos são normatizados, são obras diferentes lá, até por questões climáticas. Lá a gente chega lá, o inverno deles é menos 40 graus. Frio lá? Eu não sei se você sabe, mas lá eles usam muito concreto celular. Os blocos deles são imensos. Eu vejo muitos vídeos de obras russas. Blocos imensos de 30, 40 centímetros de espessura, porque o inverno lá é muito rigoroso. É muito rigoroso. E com o concreto celular eles conseguem um excelente isolamento térmico. Um controle térmico também maior, né? Exatamente. Exato. Então, a África do Sul, quando a gente fala em países subdesenvolvidos, teoricamente, em questões econômicas, a gente imagina que são ultrapassados ou arcaicos em algumas sistemas construtivos. E justamente o contrário, não é bem assim. Não necessariamente, justamente por ser um produto que está se popularizando muito mais e consegue unir economia e segurança muito melhor, em que viabiliza obras até de patamares populares também. Hoje, pessoas que não têm acesso ao concreto armado, a gente consegue circular por aí, ver onde que tem reboco, onde não tem reboco, onde tem piso, onde não tem, onde tem saneamento, onde não tem. Então a gente consegue ver desenvolvimentos de túneis, tubos de adução, canais de adução, todos tubos de condução que a gente consegue viabilizar hoje no FRP também. Que bacana, cara. Agora, você falou de um tópico importante que eu sempre gosto de tratar muito desse tópico nos vídeos que eu gravo lá pro nosso canal. Em relação a custo, como é que funciona a relação custo desse produto? Porque eu vi que você falando algo em torno de uma economia na construção de um piso. Vamos supor que eu vou fazer um piso, até no galpão mesmo, você está fazendo muito piso de galpão. Muito. Se você fosse usar a tela de aço, mais ou menos, qual era a diferença em custo usando o FRP? No meu piso, que eu estou dimensionando, como é uma armação dupla, que vou ter cargas acidentais muito altas, eu estou tendo uma economia de mais de 30%. 30? Mais de 30%. Isso só de aço? Só de aço. Só de aço. Só de aço. Caraca, é muita coisa. Substituição. Porque qual é a diferença hoje para o pessoal que vai perguntar? Tá, mas onde está essa economia? Vocês vão me perguntar e eu vou responder. O que acontece? São duas maneiras que a gente tem de economizar nessa questão. Primeiro, se a gente for pegar a solução tela soldada, o que é uma tela soldada? Hoje são armaduras longitudinais e transversais nos dois sentidos, por isso que a gente tem o nome da tela. Tela Q, 196, Q, 138, Q de quadrado, L, uma L 196 de longitudinal, ou seja, é 2/3 a barra longitudinal em relação à transversal. Vai ter a tela M, a T. Então são questões onde fala da malha dela, a diferença do espaçamento dela. Sim. Quando a gente fala propriamente que a tela em FRP eu tenho uma resistência a 1300 MPa, mais resistente do que o aço, que a tela é fabricada hoje em CA60, tá? Por a via de regra. CA60. Quando a gente fala que uma tela tem 600 kg força por milímetro quadrado de resistência à tração e eu chego a 1.300, eu vou poder fazer uma equivalência onde meu espaçamento é maior em relação à malha. Entendi. Então eu vou ter menos material por metro quadrado. Para atender a mesma resistência. Exatamente. Tá? Essa é uma peculiaridade. Agora, o que acontece? Essa é uma diferença econômica direta. Qual é a diferença econômica indireta? Que daí eu falo na questão dos produtores. Como é um produto novo no Brasil, quem fornece resina? Quem fornece fibra? Quem fornece outro tipo de insumo? Por exemplo, a gente vai fabricar resina? Nós vamos desenvolver a resina? Nós vamos usar que tipo de resina? A resina pode ser epóxi, éster vinílica ou de poliéster. São essas três tipos de resina que a gente pode usar. Qual tipo de fibra a gente vai usar? Vidro, grafeno, aramida, basalto ou carbono. Ok, só que dentro desses produtos, basicamente, que nós temos essa produção do material, o que acontece? O grande segredo para quem trabalha com a indústria, que está nos ouvindo aí, sabe, é que a gente, para ter custo, nós precisamos de escala. Isso é bom. Quando a gente não tem escala hoje tão alta assim, a gente consegue ter que fazer a conta inversa em relação ao aço para poder viabilizar.
Então, nós temos hoje uma certa produção em escala. Hoje eu consigo fabricar minha resina, eu consigo ter compras diretas de fibra de vidro com diferentes fabricantes. O tipo de resina foi desenvolvida, eu que desenvolvi uma resina nova agora com características climáticas aqui no Nordeste, porque uma coisa é tu produzir um material no Nordeste, porque tem uma umidade relativa do ar X, e ir para o Sul, que é uma umidade relativa Y. São controles climáticos, inclusive até de produção diferente. Olha que interessante. Então, isso muda no custo direto. Então, basicamente, a gente não pode alegar ou afirmar que eu vou ter uma economia de, no mínimo, 25%. O que eu posso afirmar é que na solução eu vou ter uma economia. Então, dependendo de como que vai nascer esse piso, essa obra, esse elemento estrutural, e eu fizer esse estudo, aí sim eu vou ter uma economia na solução completa desse cliente que vai precisar desenvolver essa obra. De cara, a gente já visualiza, fora toda essa economia que você falou, de material, de custo e tudo, a gente visualiza a economia no frete, né, que a gente já falou disso, vai ser bem mais barato, e a gente visualiza a economia na mão de obra. Vai montar muito mais rápido, né? Então, são economias que têm que ser consideradas no custo total de execução. Economias diretas e indiretas, né? Por exemplo, se a gente for pegar hoje lá na tabela que a gente usa muito para dimensionamento das taxas de agressividade e área de cobertura do concreto. Por exemplo, vamos fazer um piso de uma suinocultura. Uma obra, um piso com um armazenamento de fertilizantes. Uma obra que vai ser no litoral, com taxas de agressividade alta, onde eu vou precisar ter uma cobertura de, por exemplo, 4 centímetros. Para poder proteger a armadura, principalmente. Quando eu vou pegar uma obra onde o meu produto ele é álcool resistente e não oxida, eu já vou de cara para minha armadura mínima de cobrimento. Ou seja, eu já economizo também na cobertura do concreto. Entendi. Então essa é uma outra economia que a gente tem também de menos material. Muito bacana isso aí. Eu acabei de ter outro insight aqui. Se a gente vai usar um vergalhão na estrutura que não oxida, que não corrói ao longo do tempo, o risco de danos à estrutura vai ser muito menor, a necessidade de recuperação estrutural vai ser muito menor ao longo da vida útil. Verdade. Não é verdade? Perfeito. Inclusive, quem vier para o Recife fazer um passeio de catamarã aqui no Marco Zero... Nas pontes, vai passar por eles fizeram uma brincadeira chamada de 3 pontes de desejos que tu tem que fazer porque a gente passa por baixo delas. E é engraçado porque aqui no Nordeste nós temos uma diferença de maré muito diferente do Sul. Aqui a maré chega a variar 1,5 metro. Ou seja, para nós passarmos embaixo da ponte, nós tivemos que baixar os toldos do catamarã e cuidado até baixar a cabeça. Eu pude, incrivelmente como engenheiro, eu não posso deixar de olhar as armaduras expostas dessas pontes. Essas armaduras realmente expostas já com taxa de agressividade alta. Muito alta a agressividade. Porque existem níveis de oxidação com coloração diferente que a gente vê dos estufamentos. Essa já estava uma taxa praticamente nível 5. Ou seja, que ela já saiu do vermelho e já está no marrom. Cara, eu tive a oportunidade recentemente de trabalhar na recuperação estrutural de um edifício centenário aqui do Recife, né? Eu não vou citar detalhes, mas o prédio tinha mais de 100 anos. Se eu não me engano, 114 anos. Foi construído ainda na época dos escravos. A armadura é lisa. São barras imensas de ferro. Eu acho que de 25 para 30 milímetros. Tudo liso. Não tem aquelas ranhuras que as armaduras hoje em dia têm. E, cara, o nível de oxidação era altíssimo. Altíssimo. Tinha pavimento que a gente chegava, via os pilares praticamente cedendo já. Dava medo de andar naquele local. Então, se a gente, no futuro, eu acredito que a gente vai ter estruturas dessa daí com esse tipo de vergalhão. Essa estrutura, ela dura para a vida toda? Porque, pelo pouco que eu sei de recuperação estrutural, os problemas ocasionados é porque a água atinge a ferragem oxida, expande e estoura o concreto. E aí você precisa fazer um tratamento. Se a gente tem uma armadura que não sofre isso, o edifício dura para sempre? É uma boa pergunta. Nós temos que fazer cálculos para tendências hoje de vida útil de elementos estruturais. Na teoria, o que a gente faz? Como nada dura para sempre, hoje, quem for, se for afirmar isso, pode estar cometendo um grande equívoco. Agora, o que eu posso afirmar é que a vida útil desse elemento vai durar muito mais. Porque é verdade que tu falou, quando a gente fala de armaduras lisas, inclusive se a gente for pegar hoje a norma 7480, vai ver que a última revisão dela de que ano que foi. Quando a gente fala em aço, que eu sou um apaixonado por estruturas e por concreto armado. E eu não posso deixar de citar a minha matriz, que é o aço também.
Então eu sou um apaixonado por concreto armado e por esse mercado. A gente fala que antigamente, não sei se vocês vão lembrar, existia lá no campo, lá resumo do aço, CA50A e CA50B. Eu lembro. Isso o que era? Era o grau a longitudinal do material e as nervuras dessa barra, elas eram em formato helicoidal. Não eram em nervuras como é hoje em formato escamado. Então, no processo de fabricação hoje das barras, que a gente chama de barras retas, ou seja, barras em material de leito, esses materiais eles recebem um processo na fabricação chamado Thermex. O que significa isso? Significa que a barra de aço de CA50 de leito, de bitola de 8 mm para cima, ela recebe uma têmpera diferente que não é no processo de estrefilo do CA60, é outra coisa. Ou seja, a casca dele, a parte superficial dele é onde tem a resistência. Ou seja, por que o pessoal evita fazer rosca no vergalhão? Porque a parte do miolo dela não vai ter a mesma resistência à tração do que a parte de superficial. Não sabia dessa. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em como que a gente vai dar o tratamento superficial a essa barra, e justamente ela é capaz, dependendo em contato com oxigênio, que é o que estufa, ele pode aumentar em 300 vezes o seu volume e vai estufar, não tem concreto que aguente. Pode ser armador, pode ser concreto de ultra alto desempenho, pode ser qualquer tipo de concreto. As suas moléculas estruturais da matéria-prima do aço, ela vai estufar, ela vai aumentar e se multiplicar em mais de 300 vezes o seu próprio volume. Não tem como segurar essa expansão, né? Não segura. É uma reação química tremenda. Então, talvez, assim, uma ideia futurística, vinda da época dos Jetsons, talvez se a gente constrói estruturas com esse vergalhão de fibra de vidro e ele não corrói, ele não oxida, eu acho que vai se inverter. O que vai deteriorar mais rápido é o concreto. Talvez seja isso. Lógico que é uma tecnologia nova, começou a ser fabricada em 2019, mas talvez isso aí seja real. Quem sabe nós vamos ter nos próprios netos, nos nossos netos, nós vamos ver sistemas construtivos diferentes, e esse material é um material que veio para ficar. Exatamente. Porque nós temos hoje... Por que o concreto é armado? Porque o concreto tem uma característica mecânica de resistência à compressão, e que o aço complementa isso. Por isso que é o concreto armado. Isso aí. Então a gente tem esse material que tem peculiaridades em relação ao aço, em suas características naturais mesmo, porque são matrizes poliméricas reforçadas com fibra de vidro, onde nós temos o filamento entre matriz e composto. É matriz e reforço. Então são esses dois elementos aí que a gente tem para poder estar dentro do concreto, e que é diferente do aço realmente. Bacana, cara. Muito boa, muito boa. Então, cara, Alexandre, muito obrigado aí pela sua participação. Foi muito bom, muito bacana essa conversa, né? A gente já convive há quanto tempo? Acho que um ano já. Um ano. Um pouco mais de um ano. Faz mais ou menos um pouco mais de um ano que a gente já se conhece, que a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos em algumas coisas. Eu conheci o trabalho dele, ele conheceu o meu, e agora eu tô tendo a oportunidade de ter uma conversa mais profunda com ele. Muita coisa que você falou, eu não sabia. A gente há um ano que se conhece, já conversou várias vezes, já se encontrou outras vezes, mas a gente nunca teve a oportunidade de conversar a fundo sobre essa tecnologia como agora. Então, para mim foi uma aula excepcional. Eu estou muito feliz de ter conseguido realizar esse programa com você. Também estou muito feliz porque é o primeiro programa e eu acho que foi um sucesso, né? Gostei muito do conteúdo e tenho certeza que o público que vai ouvir a gente, vai assistir, vai gostar também. E eu só tenho a te agradecer, cara. Parabéns aí pelo seu trabalho. Muito obrigado por ter vindo, por ter cedido esse tempo e o seu conhecimento para nos ensinar sobre essa tecnologia. E as portas estão abertas. Sempre que quiser voltar, você já se considere convidado. E mais do que isso, a gente já tem que marcar o segundo encontro para falar da fibra. Com certeza. Eu sei que você é um cara fera em fibra também. E tá produzindo fibra já ou vai produzir? Isso existem produtos e coprodutos que a gente está trabalhando. Eu estou desenvolvendo também a micro e macrofibra nesse sistema também. Estamos fazendo alguns testes, inclusive tem alguns órgãos que estão nos certificando também. Bacana. Que justamente é uma outra alternativa também para o concreto armado, né? Legal, legal. Eu já ouvi muita gente falando que alguns calculistas estão substituindo 100% do aço pela fibra, né?
Não sei o que é que você tem a dizer disso, se é interessante, se não é. Eu acredito que a fibra, a micro e a macrofibra, elas têm peculiaridades diferentes, né, em relação ao concreto armado. Existem controles de tenacidade, de cargas de piso, existem muitas obras muito grandes que usam só a macrofibra. É muito comum, obras, inclusive de cervejarias, fábricas de cerveja, atacados, que agora está muito na moda, os atacados. Tem, né? Muito em construção aqui, muito atacados, atacadistas, redes atacadistas, e que usam como cada obra deles, cada pavilhão é de 20 mil metros quadrados, eles tendem sim a gerar uma economia que eles vão ter, e qual é a solução melhor, mais adequada pro material. Tiago, eu que agradeço nesse dia aí a gente estar conversando sobre isso, tendo a oportunidade de falar um pouquinho mais de uma maneira muito descontraída, mas séria ao mesmo tempo, porque é um assunto muito sério. É um assunto sério. Em relação a uma inovação, produto que é uma tendência de substituição e equivalência na construção civil, ter a oportunidade de falar de uma maneira mais direta, sem linear, e eu fico muito grato aí pela oportunidade e ser o primeiro desse quadro aí do Pode Construir. Olha que privilégio. Você é o primeiro participante do nosso podcast. Para sempre você vai ficar marcado na história desse podcast como o cara que tirou o nosso cabaço. Fico muito feliz. Aqui, Alexandre. Fico muito feliz porque eu adoro fazer isso. É, né? Adoro. Obrigado pela consideração. Cara, para finalizar, eu queria fazer uma brincadeira com você. Não sei se você me permite. Vamos lá. Como eu sei que você é um cara descontraído, que gosta de brincadeira, pelo menos nunca ficou com raiva de mim, eu espero que você não fique agora. Eu tenho aqui um quadro, a gente vai tentar sempre finalizar esse podcast com uma brincadeira, né, com o nosso participante, e o nome do quadro se chama 10-10. 10 para 10. Eu vou te fazer 10 perguntas e você tem 10 segundos para responder. Perfeito. Porque a ideia é você não pensar. Eu não quero que ele pense. Tem que ser uma coisa automática. O que veio na sua cabeça, você vai responder. Se você não responder, eu vou passar para a próxima e você perde o quadro. Posso começar? Pode começar. Vamos lá. Por favor, não fique com raiva de mim. Isso tudo é uma brincadeira. Vamos lá. Que tipo de resposta você dá quando o cliente diz que o seu produto é uma merda? Opa! Eu digo para ele assim, prometo melhorar nas próximas. Boa resposta. O que você responde quando seu cliente diz que seu produto é muito caro? Eu digo para ele que, caro, o que é o valor em relação ao que ele já tem usado hoje? Eu digo para ele que ele tem que entender que às vezes nem sempre o barato sai caro. Acabou o tempo. Onde você estava com a cabeça quando decidiu virar engenheiro? Louco. 2. Muito louco. Somos 2. Eu tava muito louco. Eu decidi isso porque meu avô era eletricista, trabalhava em obra, e eu resolvi carregar pedra com ele no lugar da academia. É um maluco. Mais um maluco. Qual foi o pior momento onde você pensou em desistir do seu negócio? 10 segundos. Eu acho que eu vou perder 9 segundos refletindo sobre isso e 1 segundo respondendo. Vai perder. Eu sou viciado em trabalho e eu sou viciado por coisas novas. Eu não... Nunca pensou em desistir? Não. Cara, corajoso. O que mais te deixa feliz no trabalho de divulgação desse produto? Por exemplo, tá participando de um podcast desse sem falsa modéstia, sem puxar saco, que não é essa ideia, é justamente por fazer algo diferente. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Eu penso assim também. O que mais te deixa triste no trabalho de divulgação de um produto como esse? A primeira pergunta do cliente achar que meu produto é uma merda. Porra, bicho. Acabei de entrar para sua estatística de perguntas tristes. Algum cliente já quis pegar? Alguma, né? De preferência. Tem que responder. Me pegar o meu corpo ou me pegar... Pegar você. Você entendeu o que eu quis falar. Não. Não, né? Tá. Não, porque eu sou feio, mas eu sou simpático, eu sou feinho. Você não é tão feio, não. Já vi piores. Qual cliente você já quis pegar? Não. Nunca. Ah, vou acreditar, tá? Qual a melhor maconha que você já fumou? Olha, uma que foi misturada com orégano. Eu sabia, ele tem cara. Foi misturada com orégano. Eu sabia, eu sabia disso. Eu tava doido pra chegar nessa pergunta. Última pergunta. É verdade que no sul a gente consegue sentar 4 gaúchos em uma única cadeira, apenas virando as pernas pra cima? Olha, tu vai ter que me explicar em mais que 10 segundos como que é essa matemática. Acabou. Senhoras e senhores, uma salva de palmas
Para Muito nosso obrigado. amigo Alexandre aqui. Obrigado, Cara, agradeço. ficou com raiva das Obrigado, perguntas, não, né? perfeito, muito obrigado. Show Muito de obrigado. bola. E se você gostou desse conteúdo, continue nos acompanhando, deixa o like, se inscreve no nosso canal. Eu não sei onde é que você está vendo isso agora, pode ser no Instagram, pode ser no TikTok, pode ser no YouTube. Se inscreve, acompanha a gente e compartilha essa informação aqui com o máximo de pessoas possível, porque só quem vai trazer esse tipo de conteúdo de valor relevante com um cara especialista como esse é a gente do Pode Construir. Estamos começando agora. Você é um dos primeiros a conhecer esse novo projeto e vai vir muita coisa bacana por aí. Beleza? Gostou do Alexandre? Manda mensagem para ele aqui embaixo na Perfeito, descrição, pessoal. tem os contatos dele. Valeu. Mais Obrigado. uma vez, Obrigado, prazer Thiagão. apertar sua mão Obrigado, e igualmente. nos vemos no próximo episódio. Show de bola. Valeu.